Primeiramente, bom dia a todos os plantonistas. Como é que tá o seu dia? Tá bom? Vai ficar melhor agora. Vamos falar da briga do Silas Malafaia e dos pastores evangélicos com os ministros palacianos do governo Bolsonaro, que são Ciro Nogueira, a Flávia Arruda, mas entrou também na briga o ministro das comunicações, que é o Fábio Faria. A coisa tá feia. O Silas Malafaia fez um vídeo ontem detonando os ministros do Bolsonaro e falando: se vocês não trabalharem para a indicação do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, vocês têm que sair fora do governo. Você acha que o Ciro Nogueira vai sair do governo só porque ele não quer o André Mendonça como ministro da STF? Obviamente que não. Mas a pressão para que o Bolsonaro tire o centrão do governo está maior do que nunca. Essa pressão vem dos evangélicos. Por outro lado, o centrão aproveita a fragilidade do governo Bolsonaro para pressioná-lo a desindicar, não sei se essa palavra existe, se não existir, acabei de inventar, a tirar a indicação do André Mendonça para o STF, que é o evangélico terrível que o Silas Malafaia, o Marco Feliciano e os outros líderes evangélicos aprovaram a nomeação dele. Então o Bolsonaro tirando o André Mendonça, ele entra em pé de guerra com os evangélicos. O Bolsonaro tá com um problemão. E nessa briga, sabe para quem eu tô torcendo? Pra briga. É claro que eu tô torcendo pra briga. Eu, por mim, colocava todos eles numa arena e falava: briguem, fascistas. É fascista contra fascista. Eu vou mostrar aqui o vídeo do Silas Malafaia já e a gente vai rir junto, porque ó, tá bom, tá muito bom o vídeo do Silas Malafaia pra dar risada e depois a gente analisa aqui o que tá pra acontecer, porque o Bolsonaro está pela primeira vez, tem um incêndio gigantesco dentro do governo, dentro do Palácio do Planalto, um incêndio gigantesco, e o Bolsonaro não tem água para apagar o incêndio. Eu vou jogar gasolina aqui, já mostrando o vídeo, mas antes, um segundinho. Você fora Bolsonaro, e se nesse fogaréu você também apaga com gasolina, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o Silas Malafaia. Eu vou mostrar o vídeo do Silas pra gente dar risada aqui, ó. Tá aqui Silas Malafaia. Eu sei, ninguém é obrigado a ver bandido por... O vídeo tem 1 minuto e 40 segundos. Ninguém é obrigado. Se você não quiser ver a cara do Silas, pule 1 minuto e 45 segundos. Mas eu vou falar. Você vai dar risada com o desespero dele. O ministro Fábio Farias da Comunicação, eu tenho relacionamento com ele, me ligou dizendo: pastor, eu não tive jantar nenhum não. Tanto é que a Folha publicou a correção. Mas eu disse pro ministro, e vou dizer aqui, eu disse: ministro, você é obrigado a emitir uma nota clara de apoio a André Mendonça. Os ministros palacianos são políticos. Ele, o ministro Ciro Nogueira, que é da Casa Civil, e a ministra Flávia Arruda, que é da Secretaria de Governo, são políticos. Eles são obrigados a emitirem nota e trabalharem pela indicação do presidente. Isso é uma vergonha, minha gente. Onde é que nós vamos parar? Que história é essa? Não somos nós, pastores, que indicamos. Eu já disse aqui, se o presidente quer nomear alguém terrivelmente católico, ele vai perguntar a deputados e senadores, ele vai perguntar à imprensa ou vai perguntar aos bispos? Essa que é a questão, minha gente. Não é pastor que está indicando André Mendonça. É uma vergonha, é um preconceito e uma tremenda de uma safadeza contra André Mendonça. A indicação de ministro do STF é política. Vou repetir aqui. Os ministros Ciro Nogueira, Fábio Farias e Flávia Arruda, que são políticos e ministros do Palácio, são obrigados a defenderem a indicação do presidente Bolsonaro, são obrigados a trabalharem em favor de André Mendonça. Não querem? Cai fora daí. Não podem estar aí nesse lugar. Às vezes a imagem tremia porque eu tava rindo, viu? Esse é o desespero do Silas Malafaia, por quê? Na esteira disso tudo que aconteceu, o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou uma liminar do Malafaia que queria obrigar o Senado a pautar a sabatina do André Mendonça. Então o STF negou, ou seja, segundo o STF, decisão do STF não tem para quem recorrer, é o Senado Federal quem decide, o STF não vai interferir nisso, obviamente, mas é o Senado Federal quem decide quando o André Mendonça vai ser sabatinado e aprovado ou desaprovado pelos senadores. Ou seja, a decisão cabe única e exclusivamente ao senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre tem um problemão pessoal com o Bolsonaro. O Davi Alcolumbre odeia Jair Bolsonaro. E o Davi Alcolumbre, ele começou a atrasar
a sabatina do André Mendonça, indicado do Bolsonaro, que tem o aval do Silas Malafaia ao STF, e aí chegou num nível em que não só o Davi Alcolumbre, mas algumas dezenas de parlamentares começaram a falar mal do André Mendonça. E eu vou te falar uma coisa que muita gente não sabe, mas lá no Congresso é assim, se você fala, tem muita gente que é fofoqueira, que você não viu o que acontece naqueles prédios do Senado e da Câmara dos Deputados, tem de fofoca lá. Então, coisa que um fala para um, chega nos ouvidos de mais outros 100. E aí, quando você fala e o outro fala, vai mudando a fala. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, todo mundo sabe quem são os parlamentares que não querem o André Mendonça. Chegou num nível em que esses parlamentares, por sobrevivência própria, dizem o André Mendonça não pode ir para o STF. Porque esse cara vai para o STF, esse cara vai ficar 28 anos lá ferrando a minha vida. Porque ele sabe que eu não queria ele lá. Então tá um problemão para esses todos, e eles falam, o André Mendonça não vai passar, ponto final, acabou, e o Davi Alcolumbre tá falando, eu bati o pé, não vai passar o André Mendonça, eu não vou sabatiná-lo. O Bolsonaro que indique outro nome. O Centrão aproveitou isso para começar a sugerir outros nomes para o Bolsonaro. E veja bem, tem uma coisa que para mim é muito curiosa, e para você também, vai explodir sua cabeça. Todos os nomes que o Centrão está indicando ao Bolsonaro são nomes ligados ao Renan Calheiros. O Renan Calheiros, que é o relator da CPI da Covid, que é um dos maiores antibolsonaristas que tem. E ele é quem está indicando os outros nomes. Só para você ter ideia de como as coisas lá são confusas. Você consegue imaginar o Renan Calheiros indicando para o Bolsonaro um ministro? Por quê? Porque estão juntos? Não, porque o Renan Calheiros faz parte do Centrão, queira você ou não, e eles são aliados há décadas, muito antes do Bolsonaro aparecer. Então eles estão todos com o mesmo objetivo, que é o quê? Colocar alguém político no STF, fazer uma indicação política para o STF. Se o cara for evangélico ou não interessa para eles. Então tentaram alguns nomes que não vingaram porque as lideranças evangélicas não querem. Só que chegou no momento em que o Centrão começou a pressionar tanto, e já passaram-se 3 meses da indicação do André Mendonça, e ele não é sabatinado, e o Davi Alcolumbre bateu o pé, em que os evangélicos começaram a falar, peraí, não, paute o André Mendonça, paute o André Mendonça. E vendo a movimentação do Centrão, agora o Silas Malafaia, é a primeira vez que ele fala nominalmente num vídeo, assim, e você vê, ele fica assim no vídeo, tudo. Ele fala, é o Ciro Nogueira, é a Flávia Arruda e é o Fábio Faria. São 3 ministros, eles são políticos, a indicação para o STF é política, eles têm que defender ou que saiam do governo. Agora você acha que a Flávia Arruda, o Ciro Nogueira e o Fábio Faria vão sair do governo só porque eles não querem o André Mendonça? Obviamente que não. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão ligar para o Bolsonaro, e eu vou te dar um spoiler, com certeza já ligaram, e vão falar, Bolsonaro, tira a indicação do André Mendonça, porque não tá dando, esse cara não vai passar, Bolsonaro. Você tá perdendo tempo, podia ter alguém lá no STF, um ministro a mais indicado por ti, e não tem. E você tá ali perdendo tempo por causa dos evangélicos. Você fez a promessa, desfaça a sua promessa. Porque a gente já tá por aqui com você, Bolsonaro. E vamos lembrar, eu falei isso no dia em que o Ciro Nogueira foi contratado pelo Bolsonaro, enfim, foi nomeado ministro. Eu falei, o chefe não é o Bolsonaro, o chefe hoje é o Ciro Nogueira. Se numa reunião do Ciro Nogueira com o Bolsonaro gritar com o Ciro Nogueira, não pense que quem será demitido é o Ciro Nogueira. Não, quem será demitido é o Bolsonaro, porque quem manda é o Centrão. O Bolsonaro é o palhaço que tá lá para fazer o circo dele, promove alguns atos fascistas no meio, enquanto o Centrão pode saquear os cofres públicos. Mas agora o Centrão falou, peraí, Bolsonaro, eu quero o Ministério da Economia e eu quero também a indicação para o STF. Tá um problemão. Para piorar para o Bolsonaro, a aprovação dele entre os evangélicos caiu. Na penúltima pesquisa, ele tinha 37 pontos de aprovação entre os evangélicos. Na última pesquisa, eu estou comparando 2 Datafolhas. Os outros institutos têm porcentagem um pouquinho diferente. Mas na última do Datafolha caiu 8 pontos a aprovação do Bolsonaro entre evangélicos. E isso se dá por 2 fatos. Primeiro, que a Igreja Universal parou de falar bem do Bolsonaro. Eles atacam Lula, tudo mais, com fake news, tudo mais, a Record, mas parou de falar bem. E o segundo é que os evangélicos que mais apoiavam o Bolsonaro são da parcela mais pobre da população, que é uma parcela que está sofrendo agora por conta dos desmandos na economia, do desastre econômico do Bolsonaro. Então, mesmo eles pensando que o Bolsonaro é Deus, o Bolsonaro é o melhor, o Bolsonaro é o enviado de Deus, eles falam, peraí, o enviado de Deus está ferrando a minha vida, não gosto mais do Bolsonaro, sai Bolsonaro. Eles podem até rejeitar, cair em fake news e rejeitar o PT, mas eles não querem o Bolsonaro de jeito nenhum. Então, a coisa tá ruim pro Bolsonaro, ele precisa dos líderes evangélicos mais do que nunca, porque na próxima eleição,
Se o Bolsonaro quiser qualquer chance de ganhar a eleição, de eleger muitos deputados e tudo mais, ele vai precisar que os evangélicos cometam o mesmo crime que cometeram em 2018, que é pedir voto dentro da igreja. É crime. Ele vai precisar que esse crime seja cometido. E para que eles cometam o mesmo crime de novo, o Bolsonaro tem que pagar. Porque senão ele vira um caloteiro. Ó, cometemos o crime aqui, a gente pediu voto, a gente te elegeu, o Bolsonaro aí chega na indicação do STF, você não indica? O primeiro já passou. Seria o primeiro indicado ao STF, seria um terrivelmente evangélico. Já passou, não foi. Agora o segundo você não vai indicar? Peraí, a gente põe abaixo o Bolsonaro. Imagina, o Silas Malafaia tá bravo com os ministros palacianos. Imagina quando o Silas Malafaia voltar a sua raiva ao Bolsonaro. Ele começar a ficar com raiva do Bolsonaro. Aqui eu vou mostrar Belém do Pará. Já se viu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou um pouco, mas o povo não é povo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. É isso aí, meu povo. Se você tem contra esse governo, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal do YouTube. Então, Brasil! Tá aqui. Quem é fora Bolsonaro, inscreva-se. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, no primeiro comentário do Pix, PicPay, também nas minhas outras redes sociais. Falou!